quero ouvir vocês, receber aí algumas perguntas de vocês, né? O tema que nós vamos falar hoje, ele envolve diretamente a questão do luto, a questão da perda, né, por morte. E é um tema importante, né, que a gente tem que discutir aí nesse nosso tempo pandêmico, né, com tantas mortes devidas a esse vírus. E é um tema muito oportuno para recuperar um texto escrito pelo Sêneca, né, no final dos anos 40 do primeiro século, né, então um texto aí de quase 2000 anos, que ele escreve para uma viúva, né, que perderam o marido por suicídio e que o filho também morreu, né, então ela está vivendo um luto muito duradouro, já são 3 anos de luto e ela não consegue superar esse luto. Então Sêneca escreve A Consolação a Márcia, que é um texto pouco conhecido, pouco lido ainda, sobretudo aqui no Brasil, e eu gostaria de apresentar algumas questões ligadas a esse texto do Sêneca. Então, diretamente, a gente vai discutir hoje a questão ligada ao luto, né? E esse texto vai ser o norte, né? A Consolação a Márcia, que o Sêneca escreveu. Eu vou apresentar algumas questões mais gerais antes de apresentar o Sêneca, para que a gente consiga entender melhor aí a situação do texto, né? O Sêneca, ele é um representante romano, né, da última fase, digamos assim, da fase imperial do estoicismo. E algumas questões eu gostaria de colocar, muito gerais ainda, né, mas que são comuns tanto ao estoicismo grego quanto ao estoicismo romano e também ao epicurismo, né? Algumas questões que dizem respeito diretamente à questão da visão que as pessoas têm do pós-morte, né? Porque essa questão do pós-morte, né, o que vem depois da vida, ela orienta diretamente a posição que as pessoas têm perante a morte e, consequentemente, perante a sua própria existência, perante a vida. Então, eu gostaria de lembrar uma questão que está em Epicuro e entre os epicuristas, e que é muito bem recebida pelo Sêneca e está muito presente na carta, né, nessa carta que ele escreve de Consolação a Márcia, que é uma visão atomista, né? Ele recupera ali a visão do Demócrito, que infelizmente a gente perdeu quase tudo do Demócrito, em relação à composição tanto do corpo quanto da alma por arranjos atômicos, né? Então o Epicuro, né, na sua obra que chegou até nós, ele tem uma posição muito interessante, dizendo que a morte ela é uma dissolução tanto do corpo quanto da alma e que, portanto, a gente não deve temer a morte. Essa ideia, né, que vocês podem conhecer muito bem lendo a Carta a Meneceu, ou Carta sobre a Felicidade, ela está muito presente no Sêneca, ela está muito presente também, né, entre os romanos. Devemos sempre lembrar o poema do Lucrécio, né, sobre a natureza das coisas, né, De Natura Rerum, que defendeu, né, com unhas e dentes ali a posição do Epicuro e apresentou o Epicuro como um grande libertador de Roma, né? Então, essa ideia de que a morte ela é nada ou ela é exatamente aquilo que havia antes do nascimento, né? Isso aparece lá no poema do Lucrécio, isso é repetido aqui na Consolação a Márcia do Sêneca. É uma ideia que tenta apresentar uma visão de mundo que possa trazer alguma tranquilidade para essa existência. Então, essa é uma discussão que eu gostaria de fazer com vocês, né, em relação às visões que nós temos da morte. Essas visões interferem diretamente no modo como a gente conduz a vida. Então, antes, são 2 movimentos bem simples, então, né? Eu vou apresentar aqui em linhas gerais quem foi o Sêneca e vou apresentar alguns argumentos que eu acho interessantes que estão nesse texto do Sêneca, tá? A Consolação a Márcia. Não dá tempo de fazer muita coisa, senão ocuparia o tempo todo, não daria tempo da gente conversar. Vocês podem fazer as perguntas durante a minha apresentação, tá? A nossa equipe da Liga vai me passando aqui pelo computador as perguntas e eu vejo se eu dou conta aí de responder, ou pelo menos, né, o que é mais interessante, dialogar com vocês sobre essas questões, tá? Então, vamos começar com uma breve aí apresentação sobre quem foi esse
filósofo romano, né, que nos deixou aí muitos textos e muito interessantes e muito bons de serem lidos, né, nesses tempos difíceis de crise, né, que nós estamos vivendo agora, né? Os estoicos são sempre uma boa salvação, né, para a gente poder aí encontrar algum tipo de tranquilidade diante de situações como essas, né? Há de se lembrar também que no segundo século, né, a gente não vai falar sobre isso, mas houve também uma epidemia ou uma pandemia no mundo romano, né? E o Marco Aurélio também escreveu alguma coisa sobre esse momento da pandemia vivida no segundo século ali, mas isso, né, obviamente teria que ser um segundo momento para a gente examinar ali as meditações do Marco Aurélio. Então, o Sêneca, o que é interessante, né? É que geralmente os estudantes de filosofia, eu obviamente que sou um estudante de filosofia, né? Sempre serei. No curso de graduação, o que acontece geralmente é que os alunos de filosofia eles estudam com seus professores o período clássico ali, Platão e Aristóteles, e depois dão um salto, né, gigantesco para a Idade Média, para o final da Antiguidade Tardia, com Santo Agostinho, e estudam a Idade Média, depois vão para a Moderna, Contemporânea. Então, geralmente é um período não muito estudado pelos professores de filosofia, porque os romanos, dizem os professores de filosofia, não produziram filosofia. A gente não tem nenhum sistema construído ali em Roma, por exemplo, né? Então são filósofos que são mais escritores, estão mais preocupados. Sêneca é um grande dramaturgo, né? Então escreve poemas, escreve tragédias, escreve cartas, né? E isso os filósofos geralmente acabam passando por cima e falam, não tem muita coisa ali em Roma. Tem muita coisa em Roma, né? Tem muita coisa interessante em Roma. E esses filósofos, depois do período ali do Platão e Aristóteles, né, nós temos nas escolas do helenismo uma preocupação muito grande de resgatar uma questão que está no Sócrates, que aparece nos diálogos do Platão, né, que eles conheciam obviamente por outras fontes também, que é a ideia de que a filosofia é um modo de vida. E se a filosofia é um modo de vida, nós não precisamos construir livros, muitos sistemas filosóficos, devemos vivê-la. Então esse período dessas escolas, né, o cinismo, o pirronismo, né, o ceticismo, o estoicismo, o epicurismo, a questão central dessas correntes filosóficas é viver a filosofia, pensar a filosofia como um modo de vida. Então Sêneca, né, eu vou falar um pouquinho sobre ele e aí a gente resgata a carta a Márcia. O Sêneca é o segundo filho de uma família muito abastada da Hispânia, né? A família tem origem em Córdoba, mas o Sêneca nasceu em Pompeia, né, a famosa cidade que foi destruída pelo Vesúvio no ano 79, 14 anos depois da morte do Sêneca. E, né, já na infância o Sêneca vai para Roma, né, junto com seu pai e sua mãe. Ele também tem uma consolação que ele escreve para a mãe, né, que é muito bonita. Nós temos 3 cartas apenas, 3 consolações do Sêneca, e uma delas é para a mãe, né, que não é sobre o luto propriamente, né, mas sobre a distância. Envolve a questão da morte do pai do Sêneca, mas envolve também a questão do exílio, né? O Sêneca mesmo passou por um exílio importante também. Então ele cresce ali em Roma, nesse ambiente de Roma. Quando ele tem 25 anos de idade, ele vai para Alexandria para tratar da sua saúde. Alexandria tinha uma medicina muito bem desenvolvida, né? Lá era o centro intelectual daquela época, então ele teve contato com muitos filósofos, também com filosofias orientais, né? Sêneca estudou filosofia, estudou gramática, estudou teatro e estudou direito, né? Ele exerce, né, já com 31 anos ali, ele começa a exercer a profissão de advogado em Roma, ao mesmo tempo em que ele entra para a vida política. O Sêneca nasceu, é muito difícil determinar o ano que ele nasce, né? O que é certo é que é entre o ano 4 a.C. e o ano 1 da era cristã. Então ele é contemporâneo de Jesus Cristo, ele é contemporâneo de Paulo de Tarso, né, de São Paulo. Nós temos as cartas entre o Sêneca e o Paulo, são cartas apócrifas, consideradas apócrifas, mas são documentos importantes, mesmo não sendo
autênticos são muito interessantes, né? E aí, nesse ambiente de Roma, ele, como um grande orador, né, e ele consegue entrar já muito cedo para a magistratura, ele consegue ascender aos altos postos do Império Romano, né? A gente está nesse período em que ele ascende como magistrado, a gente está sobre o Império de Tibérios, né? Tibérios, nós temos aí o Valério Máximo, que era o escritor, né, que acompanhava o Tibérios. A gente sabe muita coisa boa sobre Tibérios. Tibérios foi um imperador muito honesto, mas era um momento muito tenso, né? Em conflitos de expansão de território, conflitos com o Senado, e o Sêneca conseguiu ter uma visibilidade muito grande nesse ambiente político, né? O imperador que vem depois do Tibérios, né, é Calígula, e nós temos uma informação do ano 39. Calígula é o imperador, né, que sucedeu o seu tio Tibérios. Ele expressa publicamente que ele deseja a morte de Sêneca, né, nesse período, no ano 39. E o que acontece ali é que o Sêneca acaba sendo acusado, né, de ter cometido adultério com a sobrinha do Calígula, né? O Sêneca era casado já com a Pauline, eles tiveram um filho, perderam o filho jovem e tal, e o Sêneca acaba sendo exilado. Ele ia ser morto, né? Mas a esposa do Calígula interveio, né? Saúde frágil, ela consegue ele argumentar, vai morrer rapidinho, deixa o menino, não mata o Sêneca, então ele acaba sendo exilado. E no exílio, ele passa 8 anos então, né, longe de Roma, estudando, e quando ele retorna a Roma, o sucessor, o Calígula foi assassinado em 41, né? E quem então entra depois do Calígula para assumir o Império Romano é Cláudius, o imperador Cláudius, que é o marido da Agripina, mãe do Nero, né? E o Cláudius então acaba ali, né, tendo uma relação interessante de proximidade com o Sêneca. A Agripina convida o Sêneca para ser o tutor do seu filho Nero, né? No texto belíssimo do Sêneca chamado Sobre a Brevidade da Vida, né, provavelmente um texto do ano 49, ele conta, né, que ele ficou 5 anos como tutor pessoal do Nero, né? O Cláudius é assassinado provavelmente, né, dizem os historiadores, pela Agripina. Ele morre envenenado, e o Nero ascende ao poder aos 17 anos, né? E o Sêneca vai permanecer até o final da sua vida, até o ano 65, né, como tutor do Nero, né? Nero foi um tirano terrível, todo mundo conhece um monte de histórias do Nero, né? Provavelmente ele superou o próprio Calígula em crueldades e maldades. E ele, então, né, o Nero acabou matando a própria Agripina, a própria mãe, né? Há toda uma questão ali entre os biógrafos romanos do Sêneca, né? O Dion Cassius, por exemplo, vai criticar bastante o Nero, né? Depois, quando ele escrevia a biografia, quando ele escrever no seu livro de história, né, sobre Roma, ele pega bastante pesado com Sêneca, né, dizendo como que Sêneca pode pregar a virtude, ser um filósofo histórico e ao mesmo tempo ser o tutor de um tirano terrível como Nero, né? Então, assim, ele foi bastante criticado, muitas fake news sobre o Sêneca, né, muitas acusações naquele período contra o Sêneca, e quando dispara ali um complô para derrubar o Nero, no ano 65, o Sêneca é acusado, né, de estar aí envolvido nesse complô para derrubar o Nero. E então o Nero, né, que obviamente aproveita a situação, não existe nenhuma prova direta contra o Sêneca, mas há uma acusação pública de que ele estava envolvido. Então o Nero dá a ordem para o Sêneca se suicidar, né? E aí então o Sêneca obedece, né, a ordem do Nero no ano 65, e ele então acaba cometendo suicídio. Depois eu vou ler, né, eu posso ler aqui a descrição do Tácito, que é mais interessante do que a do Dion sobre esse momento. Eu não vou ler, eu separei aqui uma passagem, né? Eu não vou ler obviamente os detalhes, porque eu acho que não vem ao caso, só vou ler um trechinho aqui do texto do Tácito,
que mostra o momento aí da morte do Sêneca, né? O Tácito diz o seguinte, deixa eu só dar a referência, porque depois quem quiser, né, ler aí essa passagem, né? Isso está no livro do Tácito. O Tácito nasceu no ano 56, né? Ele era uma criança quando Sêneca cometeu o suicídio e morreu no ano 117. No livro Análises, né, do Tácito, no livro 12, capítulo 8, lá na passagem 2 do capítulo 8 do livro 12, dos Análises. Depois eu posso mandar um link também, onde vocês podem encontrar, né, o livro do Tácito. Então, deixa eu ler aqui um trechinho para a gente ver aqui como que o Sêneca deu aí, segundo o Tácito, uma prova pública de que ele era um filósofo estoico, né, apesar das acusações de ele ter uma vida luxuosa, de ele ter muitos bens e ao mesmo tempo falar sobre o estoicismo ali. E o Tácito diz assim, bom, aqueles que o difamavam, ele dá aqui a prova de que ele vive como ele escreve, né? Ele diz assim, o Tácito, ao mesmo tempo, então ele tá na sua casa, né? Ele vai obedecer à ordem do Nero. Ao mesmo tempo, chamou-os de volta, os amigos, né, das lágrimas para a resolução viril, agora com conversa amigável e agora com a linguagem mais severa da repreensão. Onde, ele perguntou repetidamente, estão suas máximas de filosofia ou a preparação de tantos anos de estudos contra os males que virão? Quem não conhecia a crueldade de Nero, depois do assassinato de uma mãe e de um irmão, nada resta senão acrescentar a destruição de um educador e de um preceptor. Na passagem seguinte, a gente tem a narrativa da morte do Sêneca, né? Ele abraçou sua esposa, depois, suavizando-se um pouco a partir da severa resolução da hora, implorou e rogou que ela se poupasse do fardo da tristeza perpétua e da necessidade de uma vida virtuosamente vivida para suportar a perda do marido com consolações honrosas. Ela declarou em resposta que também tinha decidido morrer e reivindicou por si mesma o golpe do carrasco. Então Sêneca respondeu, eu lhe mostrei maneiras de suavizar a vida. Você prefere a glória de morrer. Não vou lhe ressentir um exemplo tão nobre, que a fortaleza de uma morte tão corajosa pertence a nós dois, mas há mais nobreza e admiração em sua morte. Então, aí, na sequência do texto tem a descrição propriamente de como o Sêneca morre, né? Ele corta os pulsos, né? Ele corta as veias das pernas também. Ele pede a um amigo dele que é médico que prepare ainda, né, uma solução de cicuta. Ele toma a cicuta, mas o Tácito diz que não dá tempo do veneno fazer o efeito, né? Ele obviamente morre pelos cortes. E então, né, provavelmente aqui uma referência muito clara, né, à morte do Sócrates, né, que Sêneca admira mais que qualquer outro filósofo. E aqui então toda uma tentativa, né, de imitação, digamos assim, da morte do Sócrates com essa questão da cicuta. A Pauline não morreu nesse momento, né? Depois que o Sêneca morre, o Nero intervém, manda que os soldados curem as feridas, os soldados ou algum médico, não dá para saber, curem as feridas dela e impeçam ela de morrer junto com o Nero, e ela acaba então vivendo mais alguns anos, né, contra a própria vontade. Bom, aí nós temos então o testemunho desse historiador romano, né, Tácito, escreveu diversos livros, enfim. Tem a narrativa também que eu separei aqui de outros dois historiadores romanos da época, mas eu vou preferir apenas essa aqui do Tácito. Bom, qual que é a questão então, né? A questão principal que permeia a filosofia do Sêneca é essa ideia de que nós devemos preservar a virtude, viver a virtude e combater o medo da morte. É um tema tipicamente do Epicuro,
Então, Sêneca não tem nada a ver com essas brigas romanos entre epicuristas e os estoicos, né? Ele bebe muito nas águas do Epicuro também. Então, essa ideia da tranquilidade da alma, né, de um belíssimo texto dele, está muito presente ali também entre os epicuristas. A mudança maior entre os estoicos e os epicuristas é uma questão que não tem a ver com a ética propriamente, tem a ver com a física, na concepção da física e outras áreas da filosofia, mas que não são essas áreas práticas, né? Do ponto de vista prático, não há muita diferença entre estoicos e epicuristas. Bom, então, uma visão muito breve sobre Sêneca. Eu vou passar agora a examinar com vocês algumas passagens que eu separei de um texto de consolação, de um texto escrito para uma mãe que está em luto, né, que perdeu o filho. A consolação a Márcia, então um texto aí provavelmente do final dos anos 40, né, em que ele escreve para essa mãe que havia perdido o filho, depois de já de ter perdido o pai, né, o Cremúzio Cordo, que era um historiador, né, muito admirado na época, e depois o pai foi envolvido num complô calunioso, né? Roma é uma loucura, são muitas histórias ali muito interessantes, né? Então, o Cremúzio era um homem muito honesto, esse historiador. Ele é acusado, né, de um complô também contra o imperador, né, na época do Tibérios, e ele acaba, né, envolvido nessas calúnias no Senado. Ele acaba, então, se antecipando, né, e tirando a própria vida. E aí, então, né, lutuosa com a perda do pai, depois vem a perda do filho, né, um filho querido que a Márcia via ali indo já para o sacerdócio, né? Ele seria um sacerdote. Ele já tem 2 filhos, então Márcia tem as netas, né? Deixou 2 netas. O Sêneca vai usar isso na carta o tempo todo, né? É uma tentativa do Sêneca de dar algum tipo de consolo para uma mãe que sofre já há 3 anos e que não consegue vencer o luto. Bom, a estratégia do Sêneca é iniciar com uma série de exemplos de mães que perderam os filhos e ou suportaram ou não suportaram essa dor, e depois tecer alguns preceitos, né? É uma carta que tem aqui umas 20 páginas mais ou menos. Eu vou separar aqui alguns argumentos que eu acho interessantes para a gente discutir, né? Então, primeiro, essa questão, né? Ele vai pegar o caso de 2 mulheres, né, ligadas ao primeiro imperador de Roma, Augustus, né? Augustus viveu no século I a.C., né, quando nós temos o fim da República Romana, que vinha desde o ano 509 a.C. até o início daquele século ali que antecede o nascimento de Jesus. Ali nós temos já a fundação ali do Império, né, uma série de questões complicadas. Então, Augustus é o primeiro imperador, no ano 63 até o ano 14 a.C. A esposa do Augustus, do imperador Augusto, chama-se Lívia, né? E a irmã do Augusto chama-se Otávia. Ambas perderam filhos. Elas são trazidas pelo Sêneca como exemplos para tentar aqui persuadir a Márcia de superar o luto da filha. São 2 exemplos distintos, né? A Otávia, a irmã de Augustus, ela não supera a morte do filho. Então, diz aqui o Sêneca, né, que ela acaba não permitindo as honras fúnebres, que eram muito comuns naquele momento, né, na cultura grega, que era, por exemplo, contratar um poeta para escrever uma memória, né, em versos, um poema que vai honrar a memória do morto. Ela não permite que ninguém componha versos sobre o filho, ela não permite que ninguém erga uma estátua sobre o filho, e ela acaba se entregando a uma dor que não consegue superar. E tem o outro caso, que é o caso da Lívia, né, da esposa de Augustus, né, que perderam um filho que era já capitão do exército, né, que havia feito uma conquista importante na Germânia, e na campanha na Germânia ele acaba, por uma doença, né, não foi morto em batalha, mas por uma doença ele acaba morrendo ali. E a Lívia, então, ela acompanha, ela vai até o local, ela traz o corpo do filho, né, de volta para Roma. As cidades por onde eles vão passando vão acendendo piras, fazendo homenagens. E o Sêneca vai dizendo que ela se envolve no luto, tanto intimamente quanto publicamente, no sentido de viver aquele luto, de permitir que as pessoas falem do filho, e não de tentar esconder a morte do filho para si e apenas vivê-la
num retiro, como é o caso da Otávia, né? Então, Lívia, diz o Sêneca, ela vive publicamente, ela faz encontros para que se lembre a memória, né? Que se traga à memória os feitos do filho. É um modo bastante diverso de se viver o luto, né? Falar, celebrar a memória, colocar para fora tudo que se sente. E o Sêneca vai então aqui falando sobre isso. É muito interessante porque eu vou ler um trechinho só para vocês verem a atualidade, né, ou então a percepção psicológica do Sêneca. Ele fala assim: todos os vícios criam em nós raízes profundas, senão os sufocamos quando nascem. O mesmo acontece com os sentimentos sombrios e deprimentes, que se atormentam a si mesmos sem cessar. Acabam por se alimentar de sua própria amargura, e o sofrimento se torna, para a alma infeliz, um tipo de prazer perverso. É assim que ele descreve a situação da Otávia, né, da irmã do Augusto, que viveu o luto tal como a Márcia, né, está vivendo agora, a filha desse historiador e senador que ele escreve, para quem ele escreve. Bom, então, depois de dar esses exemplos, né, o Sêneca vai tentar persuadi-la, né, e ele traz um argumento que é muito interessante, dizendo assim: olha, a Lívia, ela ouviu os conselhos dos filósofos. Otávia se retirou e não quis ouvir ninguém, né? E era muito comum naquela época que um nobre, né, alguém da nobreza romana, tivesse um conselheiro filósofo. E é o caso propriamente da Lívia, né, a esposa de Augusto. Então ele diz o seguinte, que o filósofo do imperador Augustus, chamado Areus, a gente não sabe muita coisa sobre esse Areus, né, ele deu uma série de conselhos a Lívia, nos quais ele diz o seguinte, citado pelo Sêneca: pense ao mesmo tempo que há muito pouco mérito em mostrar sua coragem na prosperidade quando a vida escoa sem obstáculos. Um mar calmo e um vento favorável também não valorizam a habilidade do piloto. É preciso a tempestade para que uma alma se dê a conhecer. Numa outra passagem, comentando isso que eu li, o Sêneca aprimora ou desenvolve essa metáfora, dizendo assim: vergonha do marinheiro a quem as vagas tiram o leme, que deixa suas velas baterem ao sabor dos ventos e abandona seu barco à tempestade. Mas admiremos, até em seu naufrágio, aquele que o mar engoliu, segurando o leme e lutando ainda, né? Uma evocação da coragem para enfrentar a vida, né? E aqui um trecho da carta que lembra muito a situação que nós vivemos hoje, né? Eu vou fazer questão de ler, eu acho que a leitura é importante, porque pensem na situação que nós vivemos hoje, na nossa pandemia, nessa situação em que muitas famílias perdem aos seus entes queridos. Mas quais são essas famílias que perdem os entes queridos? São sempre as outras famílias? Nós também podemos perder. Nós também temos que pensar na morte. Esse é um ponto importante do estoicismo, esse é um ponto importante da carta. Quantos funerais, diz o Sêneca, passam diante de nossa porta e não pensamos na morte? Quantos falecimentos prematuros, e somos com o tempo em que nossos bebês, e sonhamos com o tempo em que nossos bebês receberão a toga, serão oficiais, herdarão os bens paternos. Quantos ricos são repentinamente reduzidos à mediocridade sobre nossos olhos, e jamais nos vem ao espírito que nossa própria fortuna corre os mesmos riscos. É fatal que afundemos no momento em que o choque nos surpreende. Um golpe, há muito esperado, se amortece ao nos atingir. E por aí vai. Então, o que o Sêneca chama a atenção, aqui em diversas outras cartas, em diversos outros momentos da sua obra, é que é necessário o tempo todo meditar, se preparar para a morte. Para a morte de si, para quando chegar o momento você está sereno, é claro, mas sempre para a morte do outro, né? Para a morte de um ente querido, que pode acontecer em qualquer idade, né? É claro que é sempre prematura a morte de um filho antes de seus pais, né?
mas isso pode efetivamente acontecer, né? E no nosso tempo atual, né, em que nós estamos vivendo uma presença da morte mais efetiva, né, com a questão do vírus, a gente deve também se preparar para isso. Na tentativa de persuasão da Márcia, o Sêneca fala sobre a questão de se viver o dia, né? Lembrando o Horácio, né, que tem aquela famosa passagem, né, do carpe diem, do aproveitar o dia. Ele diz: apresse-se em desfrutar de seus filhos, deles em troca todas as alegrias possíveis, experimente sem delongas todos esses prazeres do coração. Não a autoriza a contar com a noite seguinte, e este termo está ainda demasiadamente distante. Eu deveria dizer, nesse exato minuto, corra, viva, né? E em relação, aí eu já vou tentar encerrar, né? Em relação à visão que nós temos para depois da morte, o Sêneca apresenta uma visão que é muito coerente com o que ele pensa, mas ele acaba depois cedendo um pouco à imaginação do mundo depois e acaba terminando seu texto com uma argumentação muito interessante em que ele faz o pai da Márcia que se matou receber no céu, se nós quisermos, né, o filho dela e apresentá-lo os mistérios da natureza, né, resolver os problemas da física, de tudo ali, e se integrar em um só, em uma única alma, como ele diz, né? Mas antes de comentar isso e passar a palavra para vocês, ou de ouvir aí, de ler as perguntas de vocês, gostaria de chamar a atenção para uma passagem muito interessante, tipicamente epicurista, do texto do Sêneca, em que ele diz assim: pense que os mortos não experimentam nenhuma pena, que aquilo que torna os infernos temíveis para nós é apenas lenda, e que não há trevas envolvendo as mortes, nem prisão além túmulo, nem rios de fogo, nem rio de esquecimento, está lembrando lá daqueles 5 rios do Hades, né? Nem tribunais, nem acusados, e que não se alcança essa liberdade sem igual para nela reencontrar novos tiranos. Esses são jogos de poetas, fatos que nos agitam com vãos terrores. Com a morte se acabam todos os sofrimentos. É um termo além do qual nossas infelicidades não passam. Ela nos recoloca na tranquilidade em que estávamos mergulhados antes de nascer. Se então você lamenta os mortos, lamente também aqueles que ainda não nasceram. A morte não é nem um bem, nem um mal, pois para ser um bem ou um mal é preciso ser algo. Isso está na carta a Meneceu, aqui o Sêneca recuperando Epicuro, né? Mas aquilo que não é nada em si mesmo e pelo qual tudo volta ao nada não tem nenhuma consequência para nós. Não poderia haver aí nem males nem bens sem uma matéria qualquer sobre a qual exercer-se. A fortuna, que é uma deusa, né? A deusa da sorte, a deusa do acaso. A fortuna não tem alcance sobre aqueles que a natureza coloca em descanso definitivo, e não se pode ser infeliz quando não se é mais. Né? Clara que a alusão à carta Meneceu do Epicuro. Né? E, é claro, né, no desenvolvimento aqui, é muito difícil consolar a dor racionalmente. Impossível, eu diria. Então, Sêneca ele vai imaginar o encontro do filho da Márcia com o pai da Márcia lá no Hades, né? A palavra inferno aqui significa tão somente infernos, mundo inferior, literalmente. Não tem nenhuma alusão ao inferno católico depois, né? Lembrando, por exemplo, o Hades, grego, judaico, é o mundo dos mortos, né? A melhor tradução para Hades, para a língua portuguesa, é uma tradução que aparece em alguns momentos, né? São Jerônimo foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o latim. Ele traduziu Hades por inferno, sem distinguir Hades da palavra hebraica, né? É uma pena isso, porque acaba gerando uma série de maus entendidos.
A melhor tradução de Hades para a língua portuguesa, que aparece em algumas orações do cristianismo primitivo, antes de São Jerônimo, é mansão dos mortos, né? A casa dos mortos, a morada dos mortos. Essa é a visão, né, que as mitologias antigas trazem. Nada a ver com essa ideia do inferno, como vai ser desenhado na Idade Média depois. Então ele faz imaginar ali o pai da Márcia recebendo o filho, né? E isso não haveria nisso nada a se lamentar, né? Muito pelo contrário, seria um belíssimo encontro de ambos. E aqui novamente, falar em Hades, né? O Cerberus começa a latir, né? Não há, aqui há novamente uma recuperação de um argumento do socrático, né? O que é a morte para nós? Ou ela é, né, um sono infinito sem sonhos, e não há nada de ruim nisso, seria um descanso, uma paz perpétua, ou ela é um encontro com os nossos que se foram, né? Um reencontro, melhor dizendo. E ele acaba então indo nessa argumentação no final da carta para essa ideia do reencontro, tentando consolar ali a Márcia. Eu vou encerrar agora a minha fala para que a gente tenha tempo aí de ouvir vocês, tá bom? Eu vou aqui acessar o que eu tenho aqui de comum com os meus alunos da Liga Acadêmica para eu ter acesso às perguntas de vocês. Então, Douglas Carneiro, né, traz ali uma pergunta para a gente. Nas Troianas de Sêneca, no verso 430, Sêneca diz que a morte é o fim de tudo. Existem evidências de pós-morte nas outras obras de Sêneca? A versão que o Sêneca faz aí da peça do Eurípides, nas Troianas, né, tanto nas tragédias do Sêneca quanto nas suas cartas, nos seus textos filosóficos e mesmo nos seus poemas, né, eu penso que há muito mais de Epicuro na visão de morte do Sêneca do que propriamente da tradição mítica. E aí eu queria lembrar um ponto muito difícil, né? Muito difícil de compreender no Epicuro, porque chega num certo momento da exposição do Epicuro, ele não consegue resolver, ele tem um certo problema ali, né? O Epicuro quer demonstrar a materialidade dos deuses. Os deuses também são feitos de átomos, né? Embora eles tenham uma qualidade, o átomo que compõe a divindade tem uma qualidade diferente. Eles chamam de quase matéria, né? Os deuses são compostos de uma quase matéria. É muito difícil compreender a argumentação do Epicuro sem mostrar ali algumas contradições. Mas o que o Epicuro nos diz sobre esse mundo pós-morte e que, penso eu, está muito presente no pensamento do Sêneca, é que nenhum deles negam os deuses. Mesmo Lucrécio, que combate, né, com todo o ardor possível ali a religião, não é um ateu, muito longe disso, né? Eles pensam que a divindade ela é tal que ela não se importa conosco. Não há uma dependência da divindade em relação aos humanos, porque a tradição ela sempre mostra que nós podemos fazer orações aos deuses e os deuses atender nossos pedidos, né? Então, a visão de mundo do Sêneca ela está muito próxima do epicurismo, né? Como também vários outros históricos também pensam desse modo. Quer dizer, os deuses eles existem, mas eles não são antropomórficos, eles não são feitos à nossa imagem e semelhança. Eles são tais que eles não vão se abalar com o nosso sofrimento ou se regozijar com as nossas alegrias. Então essa ideia, né, ela está presente no Sêneca mais claramente, né? Nas cartas da Lucílio, por exemplo, isso fica mais evidente. Então eu penso que o mundo da morte para o Sêneca é o mundo da dissolução da consciência pessoal, individual, né? Então ele vai negar esse trecho que eu li, né, onde está presente esse epicurismo, essa ideia de que a morte é a dissolução da alma e a dissolução do corpo e que por conseguinte não existem sofrimentos para aquele que morre. Penso ser a posição final do Sêneca. Boa noite, professor. Francisco Máfia. O Sêneca estabelece as condições necessárias para que alguém opte pela morte voluntária, né? Eu não diria nunca
Francisco, as condições necessárias, né? Eu diria sempre que o Sêneca ele defende uma posição de liberdade e que existem condições, não são necessárias, são condições possíveis, em que a razão humana poderia indicar uma certa sabedoria em optar pelo suicídio, né? Então, o Sêneca, a gente lembrar as diversas cartas do Sêneca que falam sobre o suicídio, né? A carta 77, a carta 70, por exemplo, sempre estou pensando aqui agora na obra Cartas Morais a Lucílio. A carta 70 traz as questões de uma doença sem superação pela medicina, traz a questão do carrasco, né? Quando alguém, ele cita bastante ali também a questão dos gladiadores, né? Ele cita vários nomes de gladiadores que cometiam suicídio antes de entrar na arena, né? Porque iam ser entregues, iam ter que lutar com animais, né? E a gente tem que lembrar o seguinte: o cinema de Hollywood ele vai mostrar sempre os casos vitoriosos, né? Houve gladiadores que conseguiram vencer as bestas, os animais selvagens, mas são raríssimos casos. A maioria dos gladiadores, que eram os prisioneiros que recebiam lá um treinamento rápido e que eram colocados nas arenas, eles são colocados para espetáculos públicos, eles que são condenados, né? Então, muitos desses gladiadores, né, que usam gládio, que usam esse tipo de arma, né, eles recebem a arma na hora, entram nas arenas, né? O Coliseu foi inaugurado pelo imperador Vespasiano no ano 80, foi idealizado 20 anos antes, ou quase 20 anos antes, na verdade 15 anos antes, pelo imperador Flávios, com um grande, né, espetáculo ali. Então você tem muitos suicídios de pessoas que iam ser mortas pelas feras, casos gladiadores, cito Sêneca, e casos de torturas até a morte. Então Sêneca diz, quais são as condições em que a razão aponta para uma saída razoável? Quando a morte virá de uma maneira muito sofrida, de maneira involuntária, pela mão do carrasco, pela sorte posta na arena, pela doença que causa um sofrimento incontornável, diz o Sêneca, né, que o sábio, nesse momento, ele escolhe, então, se antecipar à morte involuntária e voluntariamente optar pela morte. Então, não são a ideia das condições necessárias talvez seja difícil a gente pontuar, porque o ponto central para o Sêneca é a liberdade, né? Ele pode escolher ou ele pode não escolher. Em muitas situações, o sábio pode preferir vivenciar até o final o seu sofrimento físico, né? E morrer pela morte natural, né? Então, a gente teria aí essa questão. Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo a nossa live, então eu tenho algumas dificuldades ainda aqui, né? Eu não tenho a rede social, não uso as redes sociais atualmente. Eu não sei quanto tempo nós começamos a live, né? Quanto tempo nós temos ainda? 7 minutos. Essa informação é de agora. Bom, então essas visões que o Sêneca apresenta sobre o sábio que... Obrigado. Então temos aí 7 minutinhos apenas, né? Essas visões que o Sêneca trabalha para justificar o suicídio, né, que eu penso que são muito importantes, porque elas apresentam um ponto muito tenso ou tensionado que nos permite discutir a eutanásia no tempo atual, envolve sempre essa questão de que um sofrimento que não é transponível, que não pode ser superado, ele pode ser vencido pelo ato livre de escolher a morte. É como se eu tivesse, então, um último ato de liberdade que permitisse eu vencer o carrasco, né? Para que esperar a mão do carrasco, diz o Sêneca? Eu posso me antecipar a ele e vencê-lo com meu ato de liberdade. Ok. Eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta no momento.
Isso, o Douglas está lembrando aqui, né, que os exemplos que o Sêneca cita, o Catão e o Sócrates, né, na carta 70. Alguns outros exemplos também são importantes. Então vamos pensar essa ideia do Sócrates e do Catão, né? O Sócrates, agora chegou uma pergunta, Francisco. A liberdade poderia exercer, o jovem poderia exercer essa liberdade? Sim, Francisco. Para o Sêneca não há idade, né? Não há idade para que haja esse ato de liberdade derradeiro. Agora, o que é difícil haver com a pouca idade é uma compreensão de sabedoria disso, né? Há muito mais apego à vida na juventude, há muito mais esse apego à vida na juventude. É muito difícil que você tenha um ato consciente, livre na juventude. E isso é muito ingrato sempre, né? Porque quando a gente consegue amadurecer um pouco e ter condições de compreender a vida, nós já estamos velhos, né? O tempo já passou suficientemente em relação à nossa estadia por aqui. Então é muito difícil pensar que o exemplo do Sêneca ele seja um exemplo fácil de ser encontrado. É um ideal estoico, é um ideal filosófico, né? Mas o que é interessante? Ele coloca uma questão muito interessante para a nossa época. Existem suicídios racionais. São raros, mas existem, né? São possíveis. São possíveis quando nós encontramos razões dadas pelo próprio sujeito para escolher a morte ao invés de uma vida sofrida, né? Essa é uma questão que é negada na nossa época, de modo geral, né? E essa questão que é negada, eu penso que os filósofos antigos aí eles colocam questões para que a gente possa debater, né? A morte do jovem por desespero, né? A morte do jovem por desespero, ela nunca encontra aí elogio, justificativa nos textos desses filósofos que escreveram sobre a morte voluntária. Eles geralmente condenam a morte por desespero, a morte por falta de coragem de enfrentar. Eles falam isso, né? Eu sei que isso também é complicado falar aqui em coragem, né? Porque estaremos dizendo então que aqueles que cometem suicídio são fracos. Não é exatamente essa questão, né? Desculpa, no link da liga está a lista de presentes. Tá, é para eu ler isso, perdão. Uma informação aqui importante antes que o nosso tempo acabe, né? No perfil da liga no Instagram, lá tem a lista de presença, tá? No final da live vocês vão lá no link que ficará disponível por 30 minutos e assinem por gentileza a nossa lista de presença para que a gente possa emitir o certificado, tá bom? Essa era a informação que eu tinha que dar aqui e que eu estava me passando. Bom, nosso tempo acabou, né? Em um minutinho só para a gente terminar. Eu queria agradecer a vocês pela paciência. Foi uma conversa breve, espero que não cansativa. Vejam depois, por gentileza, no perfil da nossa liga, a nossa programação, né? Nós vamos então fazer esses encontros quinzenalmente daqui para frente. Sempre recebendo algum convidado que vai vir falar para a gente, né, sobre questões ligadas a esse tema, né, profissionais da nossa época, com temas atuais, né, discutindo esse assunto. Eu acho que não dá tempo, Neildson, de responder sua pergunta, mas eu vou lê-la, né, antecipar minha morte por não querer esperar uma doença ou uma enfermidade que está me trazendo dor é caracterizado como uma morte racional, né? Para o Sêneca, sim, existe uma razão para isso, né? A razão tem que ser examinada, criticada, debatida, é claro, mas existe ali uma razão para isso, sim, no caso do Sêneca. Tá bom? Obrigado, nós não temos tempo de mais nada. Queria agradecer a presença de vocês para essa primeira experiência nossa e eu espero ver vocês daqui a 15 dias, tá bom? Vão lá assinar a lista, por gentileza. Obrigado e boa noite.